vocês que estão participando. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço ao Vinícius por ter me confiado, pela coragem, né, de ter nos dado essa oportunidade. Obrigada a você também que nos assiste. E façamos, né, bom proveito, então, desta oportunidade para estudarmos. E como bem colocou aqui o nosso amigo Jonathan, que venhamos, então, extrair todo o conhecimento que a nós é proporcionado. Para você que não me conhece ainda, eu vou fazer um pouco assim, uma resumida apresentação. Meu nome é Ana Laura Fraga, eu tenho 22 anos, eu sou acadêmica de Direito pela Faculdade de Palmas, eu sou membro voluntário do projeto RPL, Redução da Pena pela Leitura, nos presídios aqui da capital. Eu trabalhei 2 anos na Secretaria Estadual da Fazenda, aqui no estado do Tocantins, e atualmente, rumo à prova da ordem, eu colaboro socialmente na Defensoria Pública da União. Para mim é um prazer estar com você. Bom, chega de falar então de mim, né? Vamos falar de Montesquieu e do espírito das leis e da harmonia entre os poderes. Eu fiz aqui uns slides, eu espero que vocês estão conseguindo ver os slides aí? Somente os slides? Tem uma coisa preta na frente aí. Acho que provavelmente. Melhorou? Ainda saiu agora, tá bom. Beleza? Estão vendo os slides? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos lá. Começar o nosso comentário sobre Montesquieu. O espírito das leis e a harmonia dos poderes, que é o que a gente vai comentar um pouco aqui com vocês hoje. Eu não quero também tomar muito tempo, né? Gente, eu tô tentando passar aqui, mas não sei se tá passando. Agora tá passando, ok. Charles Louis de Secunda, ou Barão de Montesquieu, ou popularmente conhecido como Montesquieu, nasceu em 1689, como a gente vê aí, e faleceu em 1755. Ele viveu entre os séculos 17 e os séculos 18, meados do século 18, popularmente conhecido como Barão de Montesquieu. Ele foi um político, foi filósofo e um escritor importante e influente escritor francês. Ele era de família nobre e de família aristocrata, ou seja, ele foi um político de muita regalia, ou seja, ele tinha privilégios, mas ainda assim, ele, por ser um estudioso e por ser um importante filósofo, político e escritor, como a gente já falou aqui, ele foi contra os sistemas da sua época, por isso tão chamado de iluminista. E talvez você se lembre aí, então, dessa palavra, né, do movimento do iluminismo aí do século 18, século 17, século 18, e ele teve muito contato também com as obras de Locke, que foi um importante filósofo também de sua época, sendo embarcado aí por todas as suas obras. Ele, inspirado por Locke, ele foi um crítico severo da monarquia absolutista. E essa monarquia, no caso, na época do absolutismo, significa que o poder do Estado está concentrado tão somente na mão de uma só pessoa, ou na mão de um rei. Ou seja, se hoje no Brasil nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, na época de Montesquieu, na época da monarquia absolutista, esses poderes, eles estavam concentrados na mão de um só rei, né, de uma só pessoa. Ou seja, o rei, ele fazia a lei, o rei, ele aplicava as leis, e o rei, né,
ele julgava as leis e a todas as pessoas que fossem contra as leis e desobedecessem, então, as suas regras e as suas leis. E Montesquieu logo percebeu com as revoluções, né, depois da revolução aí na Inglaterra, ele foi percebendo que esse modo da monarquia absolutismo não era um modo eficiente e não era um modo que iria durar ou que iria sobreviver às revoluções. Tanto que ele percebe essa concepção medieval da monarquia absolutista. O que eu quero dizer com essa concepção medieval? Significa que a religião e a política se fundiram em um só, ou seja, a igreja e o Estado se faziam-se, né, como os governantes em um só, eles não separavam, então, essa religião e a política. E a gente percebe, e aí Montesquieu, na sua principal obra, que é o Espírito das Leis, ele vai narrar isso para a gente, dizendo que a lei era a expressão da autoridade de Deus. Por isso que a lei, na monarquia absolutismo, eu digo, ele diz que, como a lei sendo uma expressão da autoridade de Deus, essa lei ela é legítima. E a lei também era uma expressão da ordem natural. Por isso que ela era imutável. E também a lei sendo uma finalidade divina, por isso que ela era perfeita. Ou seja, a lei na época da monarquia absolutista, ela era legítima, imutável e perfeita segundo o Estado, segundo a Igreja. Tanto que as obras de Montesquieu, assim como de outros iluministas, inclusive a de Locke, entrou no rol de livros proibidos da Igreja Católica, porque todas aquelas pessoas que fossem contra essa ideia de que a lei era legítima, imutável e perfeita, elas eram julgadas, né, aí com todos os parâmetros como se fossem contra o Estado. Montesquieu, levando em consideração toda a época em que ele vivia, né, e eu espero ter colocado isso bem claro aqui, né, essa época absolutista em que ele vivia, ele entra então em uma nova concepção, ou seja, suas fontes de estudo o leva para uma nova concepção. E aí as fontes de estudo que ele utiliza é a física newtoniana, as relações necessárias entre os homens entre si e o Estado, os homens para com o Estado e a natureza das coisas, atribuindo-se então um caráter científico à política. A gente pode também afirmar que Montesquieu ele foi um divisor de águas, ou literalmente um divisor da política e da religião, ou seja, né, do Estado e da Igreja, dizendo que indo contra, portanto, todo esse estado absolutismo, né, do absolutismo. Ele utilizou a física newtoniana, assim como outros filósofos, assim como outros políticos também, né, da sua época, assim como outros escritores da sua época também. E logo ele deu início à teoria da uniformidade, dizendo que se nas relações dos corpos físicos existe uma uniformidade, há também uma uniformidade no comportamento dos homens e na organização, portanto, desses homens. E aí, a partir de então, Montesquieu ele se debruça para encontrar essa uniformidade ou a natureza que une esses homens no caso das leis. Então, ele se dedica a encontrar a natureza das leis, ou como ele mesmo chama, o espírito das leis. E aí a gente já vai passar para o nosso segundo ponto, que é propriamente dito o espírito das leis, que foi um livro, né, um marco na carreira de Montesquieu, um livro lido, propagado até hoje, uma das suas mais importantes obras, com suas 750 a 850 páginas, dependendo da editora em que você for adquirir, publicado em 1748. O Espírito das Leis foi um conjunto de estudos de Montesquieu, e ele dedicava-se, né, aos seus estudos nas leis positivas, né, ou seja, as leis criadas pelo governo.
E ele estudava, portanto, os códigos e as leis da sua época, inclusive anteriores, e de outros povos também. E não pense você que Montesquieu, ele sentava, né, na sua cadeira com vários códigos ao seu redor, porque ao menos assim que eu imaginava, mas depois em que eu fui ler e observar e me atentar a isso, a gente vê que, segundo as suas afirmações no espírito das leis, Montesquieu, ele não só ficava ali preso em seu mundo, ou preso ali nos códigos ou nas leis escritas, ele se firmava em diversas coisas para encontrar, então, a natureza das leis e para poder extrair aí teorias. E então, ele, nessas diversas coisas, ele vai estudar também o clima, o território, o comércio, o costume, então, dos povos, para dizer que nem toda lei que se aplica para A vai se aplicar para B, ou seja, o clima de uma região influencia nas leis, o território influencia nas leis, o costume influencia nas leis, o comércio, a maneira como aquela região compra e vende, isso também influencia nas leis. E é isso que ele vai explanar, então, nos seus livros, estando muito à frente da sua época. Montesquieu realmente foi um exemplo, um ser iluminado, né, com essa teoria de que as leis, elas mudam de acordo com os povos, de acordo com as épocas. E a gente vê exemplos claros disso. A gente não precisa ir muito longe para entender que leis que foram aplicadas, por exemplo, no início da República no Brasil, não são aplicadas atualmente, ou leis que são aplicadas em outros estados, por exemplo, nos estados ou nos países orientais, não dariam certo, portanto, no nosso estado democrata. Então, de acordo com o nosso costume, de acordo com o nosso comércio, então, Montesquieu vai falar que essas leis variam, portanto, né, de lugar para lugar, de território para território. E na sua obra, né, no Espírito das Leis, ele vai defender o sistema de governo constitucional, ele defende a separação dos poderes, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Ele defende também a preservação da liberdade civil, a manutenção da lei e o fim da escravidão, ali em meados do século XVIII. O Estado de Direito que ele então defende, ele diz que esse Estado de Direito só poderá ser alcançado se for por meio de um governo constitucional, por meio também da forma de governo ou do sistema de governo com separação de poderes, adquirindo-se então um Estado de Direito em que o que vale é a lei e não a vontade de um ou a vontade de A, a vontade de B em detrimento dos demais, alcançando-se então a liberdade, que é o princípio básico de todo iluminismo, no caso o liberalismo político, liberalismo civil, econômico e afins. As principais formas de governo defendidas por Montesquieu, ou defendidas não, mas apresentadas por Montesquieu no livro dos Espíritos das Leis, são a republicana, né, no caso a forma de governo republicana, a monárquica e a despótica, né, ou a forma de governo do despotismo. E aí ele vai entrar e adentrar em cada uma dessas formas de governo, dizendo que a republicana, ela é regida pelo princípio da virtude, e esse princípio da virtude, ele exige-se de que cada um coloque o interesse público acima de seus interesses particulares. Esse é o princípio da virtude da forma de governo republicana. E dentro dessa forma de governo republicana, nós temos aí a democrata e a aristocrata. Quando a cidadania se torna mais ampla, ou é de maneira mais ampla, aplica-se então a republicana democrata. E quando essa cidadania ela é restringida de alguma maneira, de alguma forma, aplica-se então o republicano aristocrata, regido pelo princípio da virtude, um princípio muito importante que nós vemos
por várias vezes citados no livro de Montesquieu. A outra forma de governo apresentada, então, pelo Barão de Montesquieu é a monárquica, ou o monarquico, que é regido pelo princípio da honra, onde, né, os cidadãos eles respeitam o monárquico, ou eles respeitam então aquela monarquia pela honra que dá-se a ela. E quando há essas restrições ao monarca, essa é uma monarquia legítima. Entretanto, quando não há lei que restrinja essa monarquia, já entra-se então na outra forma de governo, que no caso é a despótica, né? O despótico, que é regido pelo princípio do medo, que é totalmente associado com o absolutismo, onde não há lei que restrinja então esse despóta, ou seja, aquele regente que rege a forma de governo do despotismo. E as pessoas, elas são regidas pelo princípio do medo, justamente, né, por ter medo daquele despota, porque se não for por meio do medo, com certeza ele vai perder o controle do seu governo. E aí a gente já vai entrando no terceiro ponto, que é sobre a harmonia dos três poderes, trazendo um pouco também para nossa realidade, fazendo um pouco de analogia, já que o espírito das leis de Montesquieu também pode ser aplicado, e é aplicado no sistema de governo brasileiro. E aí a gente já vai falar sobre esse sistema de governo brasileiro, né? E que, inclusive, a maioria, né, das constituintes dos países é baseado nessa obra de Montesquieu. Nós somos um sistema de governo presidencialista, onde a gente consegue ver, então, essa separação nítida dos poderes que Montesquieu apresenta em seu livro O Espírito das Leis, sendo essa uma cláusula pétrea da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Cláusula pétrea, para você que não sabe, é aquela cláusula que significa que tudo pode mudar, menos ela, ou seja, é algo concreto, é algo que não pode ser mudado. E o sistema de governo é um presidencialista e isso não pode ser mudado, porque nós temos então essa separação clara entre os poderes. E nós temos aí os poderes executivo, legislativo e judiciário. E esses são os clássicos de conhecimento de todos, assim, eu acredito. O sistema executivo responsável por administrar ou por executar as leis é regido pelo presidente da República, sendo esse o cargo máximo do poder executivo, tendo como função típica a administração ou a execução das leis. O poder legislativo, esse segundo poder que eu coloquei aqui, ele é responsável, tendo como sua função típica fazer leis e fiscalizar, tendo como seu órgão máximo o Congresso Nacional, pelo Senado e a Câmara, sendo o Senado o representante do Estado e a Câmara o representante do povo, e em parceria também com o Tribunal de Contas da União, que abrange e que formam, então, esse conjunto do poder legislativo, sendo responsáveis por fazer as leis e as normas e também como fiscalizar. O poder, ou o terceiro e último poder, porém não menos importante, nós temos aí o poder judiciário, que é responsável por julgar e garantir a aplicabilidade dessas leis, tendo como órgãos principais o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça e entre outros órgãos. E aqui eu coloquei um exemplo para que a gente venha entender tanto essa questão da separação como uma teoria muito importante apresentada e aplicada no Espírito das Leis do Barão de Montesquieu, que é o sistema ou a teoria, né, dos freios e contrapesos. E é um exemplo clássico que eu trouxe aqui para vocês, é a tramitação de um projeto de lei. Tudo começa com a aprovação na maioria dos votos nas duas casas legislativas. Essas duas casas legislativas aqui significam o Senado e a Câmara dos Deputados. Com essa aprovação, é mandada, então, para o Poder Executivo para a execução. E o Poder Executivo, né,
posterior ao poder legislativo, ele tem a possibilidade de veto. Ou seja, a gente vê aí que um poder, eles freiam um outro, ou eles são independentes e autônomos entre si, entretanto, eles dependem também um do outro. No caso, o executivo, se ele vetar, o Congresso Nacional ele pode se manifestar, e se por um acaso, com 2/3 dos votos, né, das duas casas legislativas, eles podem, né, retomar essa tentativa. E aí vai para o Poder Executivo. Se por um acaso ser vetado de novo, então manda-se para o Supremo Tribunal Federal para ver se essa decisão do Executivo ela é constitucional ou não, assim como também em outras cortes do Poder Judiciário. Então, eu acho que, em tese, eu acho que o mais importante eu consegui apresentar aqui para vocês, que foi as teorias, então, apresentando aí quem foi Montesquieu, apresentando a sua principal obra, O Espírito das Leis, até porque esse é o tema, né, do workshop de hoje, e apresentando também sobre a harmonia dos três poderes. Eu coloquei uma frase de Montesquieu que eu gosto muito, que vocês já estão vendo aí, né? A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Essa é com certeza a minha frase favorita de Montesquieu. Fica aqui a minha recomendação de leitura, tá? Não só do Espírito das Leis, eu sei que pode ser às vezes um pouco extenso, um pouco cansativo, mas são conhecimentos que a gente adquire e que jamais poderão ser roubados de nós. Eu coloquei também a minha rede social e o meu contato de e-mail, tá bom? Para dúvidas ou para contatos. E é isso, já finalizando. Agradeço a todos vocês que nos escutaram até aqui, que estão me acompanhando. E eu fico aberta a perguntas também, se você tem alguma pergunta, alguma colocação. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se eu tiver, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Eu tenho. Na nossa Constituição, então faça primeiro, depois eu faço. Vinícius. Pode fazer. Antes de tu fazer a pergunta, tu estava muito animado, né? Tu estava toda hora sorrindo. Aí o que era que tu estava muito alegre? Nessa viagem sua aí. Eu estava muito alegrezinho aqui. Mas não tinha áudio ligado não, né? O som não estava atrapalhando não, né? Não, só o vídeo mesmo, você conversando, sorrindo, estava muito alegre. Eu estava andando com o pessoal aqui no carro, em deslocamento, e a gente dando risada porque o pessoal falando, rapaz, a gente aqui só querendo festa e o Jonathan estudando e querendo discutir as coisas aí. Aí eles rindo da minha cara aqui, porque eu tava com vocês e eles pensando só em ir pra chácara e tal. Mas vamos lá. Fala aí, é só uma exposição para a própria Ana Laura aí mesmo. Baseado em tudo que foi explanado, Ana Laura, e com todos esses conceitos bem sólidos que você apresentou, hoje a gente pode dizer que com esse samba que o STF faz em cima das leis, e praticamente eles tocam a Constituição a bel prazer, né? Como, em poucas palavras, eles rasgam com frequência a Constituição na nossa cara, por interesses próprios ou por interesses de quem está pagando eles, que a gente sabe muito bem disso. Como que você analisa essa fragilidade hoje jurídica que o Brasil vive, principalmente na nossa, né, em relação à defesa da sociedade, em defesa dos interesses do que hoje a gente pode chamar da parte que seria os súditos, né? Como é que você analisa isso? Se você acha que qual é o melhor contexto para que seja curado? Qual que é a cura para a câncer hoje, que infelizmente é a nossa Suprema Corte e a sustentação máxima da lei do nosso país? Muito bem. Eu
em análise do livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, eu pude perceber que, em tese, Montesquieu ele defendia que o poder judiciário ele não seria necessariamente um poder. A gente vê que a ideia dele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo e é aplicada assim hoje na nossa Constituinte. Mas, segundo Montesquieu, o poder judiciário, ou no caso, o sistema judiciário que julgaria e no caso, seria a garantia da aplicabilidade das leis, não seria necessariamente um poder, mas uma ferramenta do Estado. E no Brasil a gente vê, né, que formou-se então um poder, assim como é também em diversos países, no caso que aplica-se então essa Constituição democrática. Acho que um ponto que a gente deve levar em consideração, ou pelo menos ao meu ver, um grande problema, principalmente do STF, seria, no caso, a estabilidade ou acho que estabilidade nem seria a palavra, mas a vitalidade em que os juízes têm, ou praticamente um meio absolutismo em que eles têm, né, sendo indicados e não votados, sendo indicados e não passando, né, no caso, por um concurso ou por um aperfeiçoamento. A gente percebe que a maioria dos juízes hoje do STF, juízes entre aspas, até porque poucos ali realmente foram ou exerceram uma carreira de juízes, apenas 3, não é, Vinícius? 3, apenas 3 eles exerceram essa carreira como juristas. Então, são esse tipo de déficit que a gente encontra no STF que provavelmente faria diferença se não tivesse. Mais alguma colocação, gente? E provou ainda em 2 concursos para juízes, o Dias Toffoli, que para mim é uma das maiores vergonhas. Né? E, Laura, assim, voltando naquela questão da pétala, né, que eu não meio difícil de falar, o Brasil, nosso presidencialismo, ele foi um golpe de Estado, instaurado em 1889 pelos militares. Eu quero saber, se o Brasil fosse voltar para uma monarquia, como seria o devido processo legal? Teria que ser um golpe de Estado, no caso? Pera, acho que a sua internet está cortando. Você pode repetir? Posso sim. No ano de 1889, dia 15 de novembro de 1889, nós comemoramos o chamado Proclamação da República. Mas, na verdade, ela foi um golpe de Estado instaurado pelos militares. E você disse que na cláusula pétula, né, não se pode mudar o presidencialismo. Mas hoje nós vemos muitos movimentos aí chamados pró-monarquias. Eu, inclusive, sou a favor do Brasil voltasse a ser uma monarquia, que o presidencialismo ele se provou no quais seriam os devidos parâmetros legais para o Brasil voltar a ser uma monarquia? Você sabe? Ou você não estudou ainda sobre isso? Bom, eu não posso te afirmar com certeza, mas sendo uma cláusula pétrea, a não ser que se faça uma nova Constituição, né? Entendi. Porque é cláusula pétrea, então não se pode mudar. E a questão, assim, alguém tem outra pessoa tem alguma pergunta mais, Ana Laura? Se tiver, eu vou fazer outra aí. O chamado Check and Balance System, né, que é o sistema de freio e contrapeso, até onde vai a harmonia desses 3 poderes? Até onde, por exemplo, nós vemos o STF fazendo um inquérito ilegal chamado inquérito das fake news, que o próprio ministro Marcos Aurélio disse que é um inquérito natimor. Como se dá o devido processo legal para tirar um desses ministros incompetentes? É só através do legislativo? Nesse caso, eu acho que seria
uma certa junção do poder legislativo com o executivo, né, para que ambos entrem em consenso e aí possam então interferir, porque no caso, na teoria, gente, é muito lindo, né? Pô, a harmonia, soa até bonito falar disso, a harmonia dos poderes, os freios e contrapesos, mas na prática, como já citou o exemplo aí o nosso amigo Vinícius, a gente sabe que isso é um pouco mais complicado. Quando um fala uma coisa, o outro fala outra, um vota uma coisa, o outro já aplica de outra maneira, e aí causa em nós, e a gente vê os efeitos disso na prática, justamente essa confusão, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, uma hora um vota de uma maneira, o outro vota e aí já revoga, o outro aplica, e aí vira então essa confusão na nossa democracia. E a respeito do sistema dos freios e contrapesos, eu acho que a melhor maneira, então, seria um consenso aí entre o poder legislativo e o executivo. O Jonathan parece que tá falando, não sei. Acho que é com outras pessoas, não é com nós não, né, Jonathan? É com os amigos aí, né? Pois é. Alguém tem uma pergunta aí? A Ana Laura quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero falar. A partir de agora, talvez a minha conexão vai cair, tá? Porque eu tô chegando na chácara aqui. Mas já vou deixar os meus agradecimentos aí para a Ana Laura, para o Vinícius, para todo mundo da organização. Mas vou continuar assistindo e ouvindo vocês aqui até onde der o sinal. Beleza. Ok. Você dizia, em leitura da obra de Montesquieu, Espírito das Leis, ele diz que com a Revolução e a aplicabilidade de um novo sistema, as pessoas, no caso o povo em si, eles levariam um certo tempo para poder se adaptar em tudo isso. E a gente vê que, por exemplo, a gente teve o regime militar, né? E isso não faz tanto tempo assim, né? Se a gente for olhar de uma maneira geral, não faz tanto tempo. 5 anos. A nossa Constituição, em comparação às outras, ela é uma Constituição nova. E aí, Montesquieu, à frente do seu tempo, como sempre, ele vai falar que o povo, ainda que passasse por tantas confusões eu estou simplesmente transcrevendo tudo que ele falou, porque ele não fala desse jeito, ele fala de uma maneira mais rebuscada, né? Ele apresenta dizendo que o povo ele levaria então um certo tempo para poder se acostumar com uma nova forma de governo, um sistema de governo. E aí, quando eu olho para o nosso sistema atual e para a sociedade brasileira como um todo, para a nossa república, eu vejo uma certa adaptação. A gente ainda está em uma fase de adaptação dessa democracia, dessa república. Mas a lei não deveria ser de acordo com a realidade, não a realidade de acordo com a lei? Por exemplo, eles não teriam que fazer a lei de acordo com a nossa realidade, não uma lei imaginária, como muitos querem fazer uma lei imaginária, mas uma lei que se fosse de acordo com a nossa realidade. Eu vejo um grande problema no Congresso, né, que eles querem fazer uma lei imaginária, não uma lei que é de acordo com a realidade do cidadão brasileiro. Por isso que
Montesquieu, ele vai falar que as leis elas devem ser aplicadas de acordo com os costumes, e como eu falei aqui com vocês, né, que as leis elas devem ser aplicadas feitas e julgadas de acordo com os costumes, de acordo com as tradições, de acordo com o território, com o comércio, tudo isso influencia na criação, na execução e no julgamento de uma lei. Só que o Montesquieu, ele foi um dos inspiradores da Revolução Francesa. Eu sei que foi Rousseau e Robespierre, mas o Montesquieu ele teve uma certa inspiração na Revolução Francesa. E se ele também ele era a favor da centralização do poder do Estado ou era do poder do Estado? A última parte eu não consegui ouvir. Ele era a favor da centralização do poder do Estado ou era a favor da descentralização? Montesquieu não deixou de ter a sua influência, né? Ainda que indireta, né? Se ele influencia até hoje, né? Quem dirá na Revolução Francesa. E lendo a sua obra, a gente vê que ele, sendo contra o absolutismo, ele realmente era contra essa questão da centralização do poder do Estado, né? Ele defendia de que se o poder estivesse concentrado na mão de um, tanto que em uma das suas frases, ele vai falar que o homem que detém o poder, este mesmo homem, ele é tentado a usurpar este poder. E ele era a favor. Já respondeu a pergunta. Só que, assim, nós conservadores, né, nós não olhamos com um olhar muito bom a Revolução Francesa, né, porque ela foi, na verdade, como vocês explicou muito bem, né, uma coisa é um livro, né, o discurso da Revolução Francesa foi um discurso muito bonito, liberdade, igualdade, fraternidade, mas na verdade resultou numa poça de sangue muito grande, né, que foi com o terror jacobino, o próprio Robespierre, que começa, ele é degolado e vem o déspota que era Napoleão Bonaparte. E isso é muito grande. Muitos historiadores eles sofrem um antipatologismo americano. E temos a revolta das 13 colônias aqui nos Estados Unidos, que teve Thomas Paine e Thomas Jefferson, que realmente deveria ser uma inspiração para todos, né? Eu acho interessante, né? Você tem algum ponto a falar sobre a Revolução Gloriosa, ou a Revolução Americana, ou a Revolução Francesa? Você tem um ponto de vista sobre essas três revoluções? Ou você não tem muito a comentar sobre essa visão? E a Revolução Americana, até hoje, a Carta Magna, ela vigora, enquanto que na Revolução Francesa não vigorou. Vimos que foi um fracasso, né? As revoluções, elas, por mais benéficas ou
que pareçam ser, elas sempre causam uma certa consequência, uma certa comoção. Assim como nas leis da física, toda ação tem uma reação. E quando se fala das revoluções, também não se torna diferente. Em razão a respeito das revoluções dos estadunidenses, eu não tenho muito conhecimento sobre. Acho que travou aí. Vou falar muito, porque alguns têm. Minha internet está boa, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, dá um sinal aí para mim. Tá cortando um pouco. O sinal tá cortando. Quero saber se alguém tem algo a comentar, algo a acrescentar, o que acharam da reunião. O Heitor, você tem algo a falar sobre a reunião, algo a comentar? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Sim, eu estou muito honrada de participar dessa reunião com uma pessoa tão inteligente como essa moça é. Espero que a nossa futura promotora vai seguir esse caminho maravilhoso, porque ela sabe explicar uma matéria. É uma menina de ouro. Parabéns, Ana. Muito parabéns. E parabéns a todos vocês também pelas perguntas e respostas que ela deu, que eu aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigado por ter me dado essa honra de participar dessa reunião. Então, se você quiser participar, né, gente, vocês podem entrar em contato conosco através do Instagram, grupo do Angelim, né, nós vamos começar os grupos de estudo, e eu quero agradecer a todos. O Jonathan, acho que a internet dele lá está muito ruim, acho que ele não vai conseguir falar mais nada, né, Jonathan? Mas eu quero agradecer a todos, a Ana Laura, principalmente. Muito obrigado, Ana Laura, e você, a partir de hoje, é uma colaboradora do Clube do Angelim. Essa foi a primeira palestra. Infelizmente, faltou muitos do grupo aqui, que fazem parte do diretório, mas eu agradeço a todos, né? Eu quero deixar minhas totais agradecimentos, Ana Laura, pela sua explicação e a sua beleza, né? Que você tem um futuro muito promissor, que Deus abençoe a sua carreira profissional. Né? Muito obrigado mesmo de coração. Amém, de nada. Muito obrigada, dona Wanda.